crianças, tudo bem? Espero que estejam bem, com bastante saúde, com bastante energia, com as baterias das ideias e o tanque da imaginação abastecidos para as nossas aulas de práticas artísticas. Estava me esquecendo. Para quem não me conhece ou para quem não lembra do meu nome, eu sou a professora Josilene, que atuo com as práticas artísticas nas escolas integrais que ofertam o tempo ampliado. Muito bem, vamos começar a nossa aula lembrando do que a gente viu na aula passada. Acho que vocês nem estão lembrados, né? Já faz tempo a nossa aula, mas eu vou lembrá-los. Acompanhem comigo aqui. Na aula passada, nós falamos sobre a cor na nossa vida, a cor na natureza, nos objetos e a importância da luz para que a gente consiga perceber a cor. Porque se não tiver luz, se tiver tudo apagado, a gente não vai perceber a cor. Já experimentaram isso, né? Quando fica tudo escuro, a gente não sabe que cor que é, né? A gente precisa da luz para que a gente saiba as cores, né? Como a cor age sobre nós, como é que ela interfere na nossa vida. Isso tudo a gente estudou na aula passada, certo? Eu só estou relembrando. E o impacto das queimadas sobre o meio ambiente. Lembram que eu falei bastante sobre o Pantanal, neste momento hoje não está tendo essas queimadas lá no Pantanal, mas na época da aula passada, o Brasil vinha sofrendo muito com essas queimadas, e os animais e a natureza. E digo mais, não é só o Brasil, é no mundo inteiro que essas queimadas têm um impacto muito grande no meio ambiente. E a gente falou bastante sobre isso na aula passada. Lembram? Então, hoje a gente vai falar sobre outras coisas, tá? Então aqui foi uma revisão da nossa aula passada. Lembro também que na aula passada eu comecei a aula contando para vocês que eu tinha lido um texto que tinha me causado muita comoção, eu fiquei impactada. Só que não deu tempo da gente ler o texto na aula, porque a nossa aula é bem curtinha, né? E daí eu prometi que eu começaria esta aula com este texto. E eu trouxe hoje para vocês. O nome desse texto é Um Grito em Defesa da Natureza, do autor Braulio Bessa. Esta é uma poesia que a gente vai conhecer hoje, certo? Mas eu tenho um desafio, antes da gente começar com essa poesia. O primeiro desafio da aula de hoje é o seguinte: ao pensar no título do poema do autor Braulio Bessa, qual imagem mental você faz aqui na sua cabeça? Qual imagem mental você vê? Porque quando a gente ouve uma coisa, a gente constrói imagens, a gente imagina. Quando eu vejo lá um desafio, vamos voltar lá, um grito em defesa da natureza, que imagens mentais eu construo aqui? O que me remete esse título? Bom, então vou voltar no desafio. Então o desafio é o seguinte, é pensar sobre o título desta poesia, certo? E registrar esta imagem que vem aqui na cabeça de vocês por meio de desenho. Para isso, vocês vão precisar de materiais muito simples: papel sulfite e lápis de cor. Só isso, tá? Então vamos recapitular. O título da poesia que eu proponho para vocês é Um Grito em Defesa da Natureza, que está aqui, ó. Vocês vão construir imagens mentais, ou uma imagem, ou mais que uma, e vão registrar esta imagem. Registrar por meio do desenho, usando o lápis de cor e o papel sulfite. Vou dar um tempinho para essa atividade. Combinado?
Então, conseguiram fazer? Se não conseguiram ainda, fiquem tranquilos, porque depois vocês continuam, tá certo? Eu sei que o nosso tempo é curto, por isso que eu vou fazendo meio atropelado, tá? Mas não fiquem atropelados aí, tá? Vão fazendo com bastante calma. Vocês devem ter começado a esboçar, ou talvez tenham tido somente a ideia, não deu tempo de desenhar ainda, tá? Mas fiquem tranquilos que depois vocês vão continuar. Tá? E é bem importante vocês continuarem, porque eu vou usar esses trabalhos até em outras aulas. Combinado? Bom, vamos voltar aqui então ao título da... antes disso, eu quero propor para vocês o seguinte. Depois que fizerem esses desenhos, se quiserem compartilhar comigo, por favor, mandem para o e-mail. Quer ver? oficinasdointegral@gmail.com. Peçam ajuda, um adulto, alguém que esteja por perto, e mandem os desenhos de vocês para este e-mail, que a gente vai receber, vai olhar e vamos publicar eles em algum momento nas nossas páginas da Educação Integral. Combinado? Então vamos adiante, vamos voltar então ao título do nosso trabalho aqui. Um grito em defesa da natureza. Puxa vida, o que vocês acham que esse texto vai tratar? De que assunto ele vai tratar? Será que dá para imaginar? Um grito em defesa da natureza. Já dá para a gente ter uma ideia, vocês já construíram uma imagem mental, mas o que será que o autor vai falar no meio desse texto? Do que será, né? Então, aqui eu fiz uma perguntinha. O que você acha que este texto vai mostrar para nós? E eu vou pedir para que vocês respondam essa questão, certo? Agora vocês vão responder essa questão escrevendo. A primeira tarefa, o primeiro desafio era desenhar. Agora vocês vão escrever sobre o que o texto vai contar para nós. Tá? Essa escrita pode ser logo ao lado do desenho ou logo embaixo, e se não fizerem o desenho, escolham um cantinho da folha e escrevam aí sobre o que assunto, do que o autor vai tratar o texto. Vou dar mais um tempinho para isso, combinado?
Então, conseguiram escrever? Olha, estou bem curiosa para saber o que é que vocês fizeram, hein, gente? Lembrem, se puderem, compartilhem, porque tá me deixando curiosa mesmo o que vocês fizeram aí. Mas para não ficar tão curiosa assim, eu fiz essa mesma proposta para outras crianças e eles me mandaram algumas respostas aqui, que eu vou compartilhar com vocês. Vamos ver? Então vamos ver. O João Pedro diz o seguinte: vai dizer que a natureza precisa de ajuda. Faz sentido, né? O que o João Pedro falou. A Mariana diz o seguinte: vai falar sobre o mal que fazemos para a natureza. Nossa, será que fazemos tanto mal assim? Eu acho que muitas vezes sim. Vamos refletir sobre isso. O Rafael diz assim: vai nos dizer que precisamos cuidar da natureza. A Larissa diz o seguinte: acho que vai tratar sobre a ajuda que a natureza nos pede sem falar. Olha só, a natureza nos pede sem falar. É verdade, né? Nem só falando a gente se comunica com os outros. Com a natureza, com as coisas. Não é só pela fala. E aí que a gente tem que estar ligado. O Enzo diz assim: o texto vai nos mostrar que poluímos muito a natureza. Até certo ponto a gente está vendo todos os dias, né? Na televisão, o excesso de poluição que temos no planeta, né? E a Maria Clara diz que não está tudo bem na natureza, que o texto diz que não está tudo bem na natureza. Então, essas foram as impressões das crianças que eu fiz a pergunta e assim eles me mandaram as respostas, certo? Agora eu vou esperar de vocês também. Mas vamos adiante. Acho que agora é a hora da gente ouvir o texto. Só que antes da gente ouvir esse texto, eu proponho para vocês o seguinte: não dá para a gente ouvir um texto assim, ó, com esse corpo assim, ó, com essa preguiça. Vamos fazer o seguinte: vamos preparar esse corpo aqui, ó, para abrir os ouvidos, ó. Não é só essas orelhas que eu estou falando, eu estou falando a orelha aqui, ó, que a gente tem na pele, em toda parte, que a gente escuta, com o corpo todo. Então, vamos preparar esse corpo para receber esse texto do Braulio Bessa? Então, vai lá. Uma postura bem reta aqui, com os pés bem apoiados no chão, ó, bem aterrado. Vamos mexer lá. Vamos de novo. Bem grande, segura, segura, segura. Mais uma vez. Pega lá embaixo, ó. Vai lá em cima, segura, estica, 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 estica aí. Muito bem. Dá uma chacoalhada, acorda, 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 acorda. Relaxa, relaxa, relaxa. E agora despreguiça. Alonga. Acorda, 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 acorda. Massageia todo esse corpo. Respira. Obrigada, corpo. Estou preparada agora para ouvir esta poesia. Sentem-se, deitem-se, fiquem em pé, como ficar mais confortável para vocês, combinado? Ouvidos ligados e vamos lá ouvir essa história, esta poesia. Um grito em defesa da natureza. A terra, nossa morada, está sendo destruída por quem vê preço em tudo e não vê valor na vida. Pobre homem se enganando, desmatando e matando, se tornando um suicida. Como é triste ouvir tocar a canção do motosserra, suas notas ecoando em todo o verde da terra. E se isso não acabar, todo bicho vai virar refugiado de guerra, obrigados a deixar o habitat natural, fugindo de um predador ganancioso e mortal. Questiono sem ofensa. Será que o homem pensa e o bicho irracional? Precisamos reciclar a mente do ser humano.
Se o homem fosse esperto, se tivesse mais cautela, preservava a natureza, cuidava muito bem dela. Basta ser inteligente. Ela precisa da gente e a gente precisa dela. O clarão de uma queimada na clareira, eu asseguro. O fogo assassino mata, deixando a mata no escuro. O socorro é urgente. Se não mudar o presente, nem vai existir o futuro. Para que banheiro de luxo sem ter água no chuveiro? Para que restaurante chique sem comida, companheiro? Vale a pena terminar com o pulmão seco de ar e o bolso cheio de dinheiro? Tem gente que vai à luta com bandeira, com cartaz. Tem gente que não se importa e diz que está tudo em paz. Uma dica, camarada. Se você não vai fazer nada, não vai criticar quem faz. Sou apenas um poeta. Sei que não sou cientista, porém nem preciso ser um doutor especialista para saber com precisão que nessa grande excitação ninguém escapa da lista. Grito pela natureza através da minha arte. Receba minha poesia, reflita e não descarte. Guarde dentro de você e depois faça a sua parte. Puxa, gente, que jeito poético, né, de falar sobre a natureza, né? De gritar, no sentido de pôr para fora aquilo que ele está sentindo, né? Em relação a todo esse contexto que a gente vive, né? Então, esse é o olhar do artista. Esse é o olhar dele sobre a natureza. Então, o artista faz isso. Ele olha e ele grita por meio da arte, né? Que bonito, né? Mas não é só o artista que pode fazer isso, a gente também pode fazer isso. A gente também pode exercer esse papel do artista. E é isso que eu vou propor para vocês. Eu vou propor para vocês, dar asas à imaginação. Eu vou propor mais um desafio. Topam? Vamos comigo nessa? Bora lá, gente! O desafio 2 é o seguinte: se você fosse um super-herói ou uma super-heroína que iria agir em defesa da natureza, ou seja, seria um guardião da natureza. Se você fosse esse super-herói ou super-heroína, qual seria o seu superpoder? Vamos ter que pensar o quê? Em super-heróis que vocês já conhecem e nos superpoderes. E agora é imaginar e pensar qual seria esse poder. E vocês vão responder essa questão por escrito. Peguem lá o papel e vamos escrever essa questão aí que eu propus. Qual é o superpoder dessa super-heroína, desse super-herói? Bora lá? Vou dar um tempinho para isso.
Então, agora que vocês já sabem qual é este superpoder, tenho mais um desafio. Vamos continuar aqui. O desafio 3. Bom, o que será esse desafio 3? Já vou dizer como é que vocês vão responder. Vocês vão responder por meio do desenho. Mas o que é que vocês vão responder? Fiz um esqueminha aqui para a gente pensar, certo? Herói ou heroína, certo? Aqui no meio. Qual é o seu superpoder? Vocês já sabem qual é, porque vocês já responderam aí, né? Qual roupa ele usa? Ele usa calça, ele usa uma roupa justa para poder se movimentar, ele usa uma roupa que é a prova de fogo, ele usa uma roupa à prova d'água, ele usa uma roupa invisível. Não sei. Vocês é que sabem, porque esse herói é de vocês e essa heroína é de vocês. Como é este herói? Quando eu faço essa pergunta, como ele é, eu quero saber como é que ele é alto, magro, baixinho, ele é gordinho, ele é gente, ele é bicho, ele é um objeto? Não sei, pensem aí. Qual é a forma que ele tem, este herói ou heroína, né? Então, uma característica física dele. Então, pensem bem nessa forma para poderem responder uma característica física. Então, olha, são várias coisas que vocês têm que pensar aí. Vocês já sabem, já imaginaram esse super-herói ou heroína. Já sabem o poder que ele tem. Agora vocês vão caracterizar, resumindo é esse, certo? Vocês vão caracterizar este herói ou heroína. Caracterizar pelo jeitão dele, né? Como é que ele anda. Ele anda assim, ele anda assim, ele anda assim, entendeu? Ele anda rolando, ele anda pulando. E a roupa que eles utilizam. Tá certo? Vou dar mais um tempinho para essa atividade. Então, começaram a responder? Imagino que vocês não tenham terminado ainda, né, gente? Não tem problema, vocês vão terminar esta atividade, porque eu vou retomar esta atividade na aula que vem. Sabem por quê? Porque todo esse trabalho que vocês estão fazendo aí é o princípio da construção de um personagem maior. Ou seja, na próxima aula, nós vamos trabalhar com teatro de animação. E esse super-herói e super-heroína vai ganhar forma tridimensional e vida. Como que ele vai ganhar forma tridimensional? A gente vai construir este boneco e a gente vai animar este boneco. É esse o nosso projeto. Combinado? Então, gente, vamos ver o que aprendemos hoje? Então, galerinha, vamos ver lá o que aprendemos hoje, o que falamos hoje, pelo menos, né? Falamos hoje sobre a relação que estabelecemos com a natureza.
a partir do texto que a gente ouviu hoje do Braulio Bessa, né? Nos fez pensar sobre essa relação que estabelecemos, né? E sobre os poderes de heróis e heroínas, que é o desafio que eu propus a cada um aí. Construir esse projeto de trabalho para esse herói e heroína. O que é esse projeto de trabalho? É pensar como ele é, pensar no superpoder e pensar que o papel dele vai ser de agir como um guardião da natureza. Então, vocês têm aí um tempo para pensar sobre isso, porque eu retomo na aula que vem com este projeto. E se quiserem compartilhar comigo esse projeto, esses estudos que vocês vão fazer sobre o herói e a heroína, lembrem de mandar aqui no e-mail oficinasdointegral@gmail.com. Lembrando que eu sou a professora Josilene das práticas artísticas. Combinado, gente? Nossa aula está chegando ao fim e eu espero encontrá-los em breve, hein? Se cuidem! Beijo!